Vamos falar sobre esporte, vamos falar sobre futebol. Futebol da nossa região está em alta. Teremos um dos times aqui, o Camboriú, que é de Camboriú, e o Barra de Balneário Camboriú, um dos dois times estará na final do Catarinense. Para falar sobre o primeiro jogo das semifinais, que acontece agora, sábado, lá em Florianópolis, no estádio do Figueirense, por causa do mando de campo do Camboriú, está conosco o presidente do Barra, porque é um clássico aqui da região, Barra e Camboriú. Benê Sobrinho está aqui para conversar com você e conversar comigo também, e falar da expectativa desse jogo e também o que está valendo. Não é só o título, não. Tem uma passagem, um passaporte. Benê Sobrinho, boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Saul, boa tarde a todos. Um privilégio estar participando desse programa e falar daquilo que é a nossa paixão, né? Futebol, e diante de um desafio gigantesco que é agora no próximo encontro contra o Camboriú. Benê, vamos lá. Qual que é a expectativa, né? O que os atletas estão falando, o que a torcida... A gente percebeu que logo depois da inauguração da Arena do Barra, multiplicou-se a torcida, né? É muita gente, a gente tem visto a cada jogo. Então, Saul, o Barra, com os resultados dentro de campo, tem conseguido construir uma torcida mais forte, com uma representatividade maior, em função também da inauguração do nosso centro de treinamentos e do nosso estádio, com capacidade para 5.000 pessoas. A gente fez uma campanha extraordinária na Série D, sendo campeão brasileiro já na primeira participação, e isso trouxe um número de torcedores e simpatizantes muito grande da região e, para não dizer, do Brasil como um todo, né? Hoje a gente tem uma média de público de 1.500 pessoas e a gente chegou nas finais do Campeonato Brasileiro colocando 5.200 pessoas dentro do estádio, onde a grande maioria eram torcedores do Barra e quase todos eles, uns 70%, vestindo as cores do Barra e camisetas do clube. E isso nos motiva a permanecer conquistando resultados dentro de campo, favorecendo a nossa estrutura de atletas de base, para construir um clube forte, um clube que permaneça naquilo que conquistou. Nós estamos há 5 anos na Série A do Catarinense, segundo ano de Série D, agora vamos fazer o primeiro ano de Série C, onde o nosso primeiro objetivo é a permanência, para que, quem sabe, nos próximos anos e nas próximas oportunidades a gente consiga um acesso para a Série B também. Certo. Tá, Benê, como é que está o clima? Os jogadores, tem algum fator novo que será colocado em campo nesse primeiro jogo no sábado? E também a vantagem, né? Vocês estão para o segundo jogo deve ser na Arena do Barra. Isso tudo muda a situação, né? Eu particularmente não vejo vantagem em jogar na Arena do Barra o segundo jogo como alguma vantagem técnica, né? O Barra já tem demonstrado isso ao longo da sua existência e fundamentalmente nos últimos jogos na Série D do Brasileiro, jogando em casa, jogando fora, a nossa atitude é a mesma. A gente entra em campo para ganhar, para conquistar o melhor resultado possível, a gente vem conquistando isso. Vivemos uma experiência como todos os clubes da Série A, que foi um modelo de campeonato diferente, onde a gente competia dentro de um grupo, mas contra equipes do grupo oposto. A classificação vem de uma forma sofrida para muitos, né? E a gente consegue, depois dessa classificação, conseguir ter um pouco mais de calma e fazer um bom jogo contra o Santa Catarina, que nos colocou na terceira semifinal em 5 anos de Série A. Agora o nosso sonho é fazer a nossa melhor versão. A nossa melhor versão é chegar numa final de Catarinense. Vai ser muito difícil, a equipe do Camboriú também tem feito um campeonato consistente, mas eu acredito que é possível, e sendo possível a gente vai disputar um título nos próximos dias. Certo. Benê, uma convocação, os torcedores saem daqui, vão a Floripa, ou a maioria vai esperar para o jogo da volta que acontece na Arena do Barra? Então, a gente sabe como é difícil, preços dos ingressos, transporte, tudo isso, nós estamos nos movimentando para alguma tentativa de ajudar os torcedores a se locomoverem até Florianópolis, mas já estamos também pensando no jogo aqui na nossa arena, no próximo final de semana, no outro final de semana,
para que a gente tenha um público legal, todo mundo se sinta confortável, todo mundo aproveite um espetáculo de futebol, trazendo família, trazendo simpatizantes do futebol, pessoas que gostam de um entretenimento, e entretenimento com um bom jogo dentro de campo e uma boa estrutura para que as pessoas se sintam confortáveis dentro do estádio. Olha, Benê, tem muita gente perguntando, olha, o segundo jogo vai ser na Casa do Barra. Como é que funciona a divisão? Quantos torcedores, quantos ingressos serão liberados para a torcida do Camboriú? Então, por regra, nós liberamos 10% da capacidade do estádio, então são 550 ingressos para a torcida do Camboriú. E na parte da nossa social, os nossos torcedores, hoje a gente já conta com 1.500 sócios contribuintes, e isso já traz um público legal. A gente tem conseguido em jogos importantes, como vai ser esse contra o Camboriú, um público acima da nossa média, e isso nos motiva a fazer um bom espetáculo, fazer um bom jogo, e a gente está contando que a torcida do Barra, de Balneário Camboriú e da região vá toda no jogo e possa desfrutar de bons momentos. Tá, Benê, quais são os resultados que ajudarão o Barra nesse primeiro e, obviamente, no segundo jogo também? Existe algum fator matemático importante a ser considerado? Não existe vantagem nenhuma, a não ser jogar, e eu não acho que seja uma vantagem, o último jogo em casa. Nós temos que fazer mais pontos do que o Camboriú em 2 jogos, então, consequentemente, seria um empate e uma vitória. Nós vamos em busca das 2 vitórias. No caso de 2 empates ou uma vitória de cada uma das equipes, a decisão é por pênaltis. Então, nós vamos trabalhar para que a gente consiga resumir a nossa classificação dentro do campo de jogo dos 90 minutos de cada jogo. Bom, olha, Benê, semana que vem você vai estar aqui novamente para fazer aquela chamada geral dos torcedores. Mas eu entendo que o torcedor, aquele que realmente torce de verdade, ele acompanha o seu time. Tem aí alguma organização das torcidas do Barra com relação a esse jogo de sábado que é lá em Florianópolis? Sim, a torcida já se movimenta nos grupos de WhatsApp, entre eles, já tem 2 ou 3 torcidas organizadas que têm comparecido a todos os nossos jogos. Lá em Rio do Sul eles já foram, certamente eles vão, e dentro desse contexto aí o nosso departamento de comunicação lá, de marketing do clube, fica sempre procurando as oportunidades para ajudar esses torcedores, esse público que tem incentivado bastante os nossos atletas, indo em todos os jogos. Nós lembramos que no passado, lá em Criciúma, nós fomos ao maior público de visitantes dentro do estádio do Criciúma, naquela outra semifinal, e eu acredito que não vai ser diferente nessa também. Bom, vou deixar aqui nossas câmeras e nossos microfones para você fazer um último apelo à torcida para esse jogo de sábado. Então, pessoal, a gente, os atletas, a comissão técnica, o staff todo, conta muito com a torcida, que a gente possa chegar lá no Orlando Scarpelli com o apoio de vocês. Quanto mais pessoas se sentirem dispostas a irem para o estádio, nós temos certeza que vão nos ajudar bastante, como tem nos ajudado até então. Tá certo. Boa sorte para o jogo de sábado para você e todos os atletas que vão estar em campo. Muito obrigado, Benê Sobrinho. Muito obrigado e até a próxima. Tá certo. Obrigado. Olha, atenção motoristas, as mudanças no sentido do bairro Pioneiros aqui em Balneário Camboriú já estão valendo. A ABC Trânsito realizou mudanças nas ruas do bairro Pioneiros, que já estão valendo. As mudanças foram definidas após estudo técnico e diálogo com moradores da região, com o objetivo de melhorar a fluidez e a segurança no trânsito local. As alterações do bairro Pioneiros, ela vem como uma consequência de todas as alterações viárias feitas no que chamamos de Operação Norte, né? Para recordar, em julho de 2025, a prefeita Juliana Pavan inaugurou o segundo trecho da Martin Luther. Outubro de 2025, nós finalizamos os estudos para a alteração da Avenida do Estado, com aquele trecho de faixa reversa. Então, após essas alterações, tornando a Avenida do Estado sentido único, do sul ao norte, houve uma necessidade de ajustar o fluxo às alterações realizadas. A rua Antônio Bittencourt passou a ser mão dupla em toda a sua totalidade, para que os moradores no meio do bairro pudessem acessar Antônio Bittencourt e descer até a Osmar de Souza Nunes, até o início da Avenida Brasil. Outras alterações realizadas, a Isidoro Caetano passou sentido de saída do bairro para a Avenida do Estado e a Julieta Lins de entrada do bairro. Então o objetivo foi redistribuir esse fluxo
e permitir novos deslocamentos dentro do bairro. A Avenida do Estado passa por uma ampla transformação desde o ano passado, que inclui requalificação asfáltica, implantação de novos pontos de ônibus, sinalização viária, ciclovia e melhorias paisagísticas. Entre elas, a construção da praça integra o conjunto de obras de reurbanização. O espaço, que antes era um grande canteiro central, agora está sendo transformado em uma nova área de lazer e convivência para os moradores e visitantes. A praça contará com passeio público, proporcionando mais conforto e segurança aos pedestres. Mobiliário urbano, além de paraciclos destinados ao estacionamento de bicicletas e autopropelidos de forma segura. O paisagismo também será um dos destaques do novo espaço, com a implantação de vegetação planejada. E as árvores já existentes no local serão preservadas. Olha, quem precisa trafegar pelo Pioneiros agora tem que ficar atento, fica atento. Antes de entrar, olha bem lá, olha, se tiver uma placa, essa faz parte das ruas que mudaram o sentido. A Bianca Robles está aqui na tela da TVC para trazer informações, atualizações com relação ao caso daquele feminicídio que aconteceu, onde uma fisioterapeuta, ela foi assassinada pelo próprio companheiro. Bianca Robles. Exatamente, Saul. Esse caso que aconteceu na segunda-feira foi então, teve seu desdobramento na manhã de ontem, onde então a polícia encontrou o marido e ele acabou confessando o crime, então, acabou confessando que matou a companheira, então, na segunda-feira, na residência onde eles moravam. A delegada Ruth da DPCAM tem mais informações de como procedeu toda esta prisão, Saul. No dia de ontem, tivemos um crime de feminicídio que ocorreu aqui em Balneário Camboriú, no bairro das Nações, cuja vítima foi a senhora Ana. Imediatamente após termos conhecimento desse fato, a equipe da DPCAM passou a fazer diligências no sentido de localizar o autor do crime, o seu marido, o senhor Rômulo. Durante toda a tarde, se foi atrás de possíveis lugares onde esse cidadão poderia estar escondido. Ainda durante a noite, por toda a madrugada, várias denúncias de possível paradeiro de Rômulo foram checadas. Hoje pela manhã, fomos surpreendidos com a notícia de que ele estaria próximo à central de polícia de Balneário Camboriú. Os policiais que já estavam em diligência no sentido de capturá-lo foram até a central de polícia, deram voz de prisão ao Rômulo, sendo este encaminhado aqui para a Delegacia da Mulher de Balneário Camboriú, onde lavramos o flagrante do senhor Rômulo. Então, ele encontra-se preso, autuado pelo crime de feminicídio e foi encaminhado para o presídio da Caianduba, onde encontra-se à disposição do judiciário. No depoimento, Rômulo de fato admitiu ter tirado a vida de sua companheira. Esses são os detalhes dessa prisão ocorrida hoje aqui em Balneário Camboriú, envolvendo mais esse crime de feminicídio. Muito importante, Saúl, a gente acompanhar e ver que realmente ele foi preso e agora segue então à disposição da justiça e que mais um crime então de feminicídio segue então sendo solucionado e tendo aí a confissão então do marido da vítima. Tá certo, Bianca Robles, muito obrigado pelas informações. Você retorna daqui a pouco com outras notícias para quem está em casa. Muito obrigado. Até daqui a pouco, Saúl, com mais informações. Tá certo. Olha, a gente faz um intervalo agora. Depois do intervalo, Praia Central atinge 100% de balneabilidade. E também o novo gerente do Sebrae da região, a previsão do tempo e o comentário político de Joel Rosa.